Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui fantástico comigo e com o Fred Alecrim. E dessa vez a gente vai discutir o tema metaverso, cara. Metaverso morreu no varejo? Fica aí pra descobrir, vambora. Você está no Varejo Cast. É isso aí, moçada. De volta com mais um episódio do Varejo Cast. Eu e meu amigo Caio Camargo aqui, lado a lado, né, Caio? E vamos falar um pouquinho sobre esse tema aí, novo formato. E sempre lembrando, ó, você pode estar escutando a gente aí enquanto você está fazendo exercício, enquanto você está aí no carro, no trânsito, ou no trabalho, tanto faz. Mas se você está com o Spotify aberto, né, no seu desktop, você consegue também conferir a gente por vídeo, olha que legal. Muito bacana. E a gente também coloca esse episódio, o Varejo Cast Express, também no nosso canal do YouTube lá do Varejo Cast, não é isso? Exatamente, pode conferir a gente. E meu amigo Fred, hoje tem um tema que o varejo inteiro está discutindo nos últimos tempos aqui, né? Se falou-se tanto em metaverso pra cá, metaverso pra lá, todo mundo começou a criar plataforma, se é Roblox, se é Minecraft, e de repente o assunto desapareceu, ou aparentemente parece que desapareceu. A gente trouxe no último Varejo Cast Express, né? O papo da Meta, da Disney e tal, e o que a gente resolveu trazer para um tema aqui de episódio próprio mesmo, pra gente discutir esse tema, certo? Certíssimo, né, Caio? E a gente até já falou aqui algumas vezes, né? Um tema recorrente aqui no nosso Varejo Cast, porque realmente se falou demais em 2022, né, Caio? Era a tecnologia da vez, vamos dizer assim. Muita aposta, marcas que mudaram de nome para o nome, né, que sugere o metaverso, porque toda aposta da empresa seria nessa direção. E todo mundo falando, e plataformas sendo desenvolvidas, marcas, né, varejistas entrando e fazendo suas apostas. E o que a gente viu já recentemente, que a gente já comentou aqui, é que algumas dessas marcas já desistiram, pelo menos por enquanto, de falar e de investir em metaverso. Como você mesmo citou em alguns dos episódios anteriores, a Disney, né, mais recentemente, né, isso, Caio? Exato, cara. Só a Disney, semana passada, né, fechou toda a divisão dela aí que estava concentrada para o metaverso, com mais de 7 mil pessoas desligadas do projeto, né, cara? E a própria Meta, né, que você brincou, né, era o Facebook, que virou Meta, e foi quem começou esse turbilhão do tema dentro do varejo, porque é um tema que já existia, metaverso já existia por conceito e tal, mas que a gente até brincou num desses episódios, né, falou, e agora, os caras vão mudar de nome, não é mais Meta, vai falar de inteligência artificial e tudo mais, né? O que mudou nesse universo todo, né? Primeiro, eu acho que é uma questão de timing, de tempo, de mercado, né? Então, assim, a tecnologia em si tá aí. Eu acho que encontramos o ponto certo ainda de ser acessível a tudo. Ô Caio, e assim, só um complemento para você puxar aí, que até no nosso grupo de diálogos do varejo lá, tanto no LinkedIn quanto no WhatsApp, a gente vem conversando sobre isso também, e as pessoas estão participando, e eu me lembro que sempre, né, alguém puxa lá o Second Life, por exemplo, trazendo aí, ou seja, para reforçar, né, Caio, o que você vem trazendo, que isso não é novo, o metaverso já estava aí, e aí ele veio se desenvolvendo até chegar no momento que decidiram investir e disse, não, agora é a hora do metaverso, não é isso? E tem uma diferença crônica, cara, que a gente, quando pensa em realidade virtual, a gente bota na mesma pilha o que a gente está conversando sobre o metaverso hoje e o que a gente conversava sobre Second Life lá atrás. Existe um erro ali, um ponto a ser esclarecido. O que a gente via como realidade virtual no passado, 10 anos atrás, na época do Second Life, porque acho que é até mais, 20 anos atrás, acho que o Second Life 2002, 2003, alguma coisa assim. Ali eram mundos criados pelas produtoras de jogos. Então, o usuário não tinha liberdade de criação daquele ambiente. Ele, menos mal, ele podia escolher lá uma roupa no guarda-roupa que estava separado para ele, o móvel da casa, alguma coisa que estava pré-selecionada para ele, mas foi criada por uma outra pessoa. O que a gente vê como contexto de metaverso hoje, que eu acho que é muito diferente de qualquer coisa de realidade virtual que a gente falava no passado, é que a grande maioria dessas plataformas aí, Roblox, Minecraft e tudo mais, o usuário, e aí diga-se de passagem, assim, o jogador dessa história toda, porque são jogos, são plataformas, são jogos, né? Ele está usando a plataforma como um código, né, de programação para criar aquilo que der na telha dele. Então hoje existe uma liberdade do usuário de criar sua própria roupa, desenvolvendo um outro software e jogar para lá, criar o mundo, criar a cidade, criar modelos de compra. Então, assim, isso é uma liberdade que não se tinha nas outras plataformas e que se tem hoje. Então, o conceito de mundo 3D no videogame, isso é 20 anos, certo? Nessa história que a gente já discutiu. Mas esse conceito de criação ele não existia. E é importante dizer o seguinte, se você pegar um garoto aí de 10 a 15 anos que está jogando nessas plataformas, ou até menos, você vai ver que eles não têm jogo. O papo deles é criar. Né? Então eles estão lá convivendo com as pessoas, criando junto, tal, co-criando. A gente usou esse termo no varejo alguns anos atrás, né? A co-criação.
Então são plataformas de cocriação e que isso cria um modelo de escala, porque a plataforma vai oferecendo cada vez mais conteúdo a partir da criação do próprio usuário. É a jogada que o Facebook fez para criar mídia. Então ela deixa as pessoas criarem a mídia nessa história, ele não produz nada. Ele tem um canal de produção e as pessoas produzem, né? O YouTube, né? As pessoas produzem vídeo para o YouTube. Então é igual, esses canais são canais de reprodução que as pessoas estão criando coisas o tempo todo. E isso, a diferença é que permitiu o mundo para as marcas trazerem produtos para isso, né? Que é a Nike colocar coisa lá, a Adidas colocar coisa lá. Mas acho que o grande ponto é o seguinte, cara, o metaverso não deu lucro para nenhuma empresa. Então as empresas, foi custoso entrar, investiram, e o retorno, além de marketing, é zero. E aí, Caio, eu já dei uma pesquisada aqui e para reforçar, você tinha dito quando que tinha sido aí o surgimento, mais ou menos? 2002. Errou por um ano, brother. Um ano. Bati na trave. Então, o Second Life foi criado em 2003, ou seja, nós estamos há 20 anos do surgimento e ele ainda tem 500 mil usuários ativos, cara. Tem. Mas aqui muda. Agora, o papo grande, assim, todo o buzz que aconteceu, né? Teve, metaverso vai rolar? Eu usei uma metáfora outro dia que eu falei assim, cara, sabe quando a mãe levava a gente pra passear e falava assim, ó, filho, na volta a gente compra? Eu acho que tá igual, cara. Não é que as empresas vão deixar de lado o metaverso e acham que é uma tecnologia que não funciona. É que não é o momento, cara. A gente está no momento de repensar o varejo pro básico do varejo. Ninguém tá falando do básico porque é bonito e belo ser básico. É porque a gente tá precisando vender. A economia global esfriou, né? O momento não tá legal para nenhum país praticamente hoje, por conta de guerra, Covid, economia, política, toda essa seara que a gente todo episódio fala aqui, né? De policrise e tudo mais e tal, a seara não tá simples. Então o varejo não tá no momento de inventar, né? O varejo tá no modo de voltar no básico. É certo que essa geração ainda vai criar muita coisa. É importante, né, a gente perceber, né, Caio, como o básico bem feito deveria ser prioridade de qualquer negócio, né, meu amigo? Porque em tempos difíceis, né, nesses tempos que são cíclicos, que a gente já falou muito aqui, que é importante quem está nos ouvindo perceber, que essa questão da permacrise foi a melhor forma que a WGSN, né, e a Andrea Bell, que pelo menos foi quem eu vi falar esse termo a primeira vez, de tanto analisar o mercado, ela percebeu que as crises vão e vêm, umas mais fortes, umas menos fortes, crises que afetam alguns negócios, crises que não afetam alguns negócios, crises que podem inclusive acabar com alguns negócios. E aí ela cunhou o pessoal de pesquisa da WGSN trouxe esse termo permacrise e policrises, né? Ou seja, as crises elas são várias, acontecem sempre, mas elas estão sempre por aí, sempre tem algum setor, algum segmento que está passando por alguma dificuldade, ou seja, eu gosto muito de você falar, né, e a gente pode ir lá no Game of Thrones, né, The Winter is Coming, o inverno está vindo, ele sempre vai vir, são 4 estações do ano, né, agora a gente está entrando aqui no outono, né, entramos no outono aqui no Brasil, primavera é em outra parte do planeta, e o inverno está ali, ele vai vir, alguns invernos vêm com muitos temporais e enchentes mais fortes, mais fracos, e no mundo do varejo, eu acho que essa metáfora ela funciona muito bem, né, Caio? Porque eles vêm. E aí quem trabalha o básico bem feito, em momentos difíceis, quem opera o seu negócio, né, cuidando dos seus custos, das suas margens, cuidando das pessoas, da cultura do negócio, da formação de preço, da logística, coisas que são consideradas básicas e fundamentais em qualquer negócio, em qualquer segmento, tendem a não sofrer ou a sofrer menos, né, meu amigo? Exato, e é aquela coisa, né, cara, quando o negócio tá bem, parece que o varejista esquece de ter uma boa gestão. Tá vendendo bem, não precisa fazer nada, ele para. E aí quando dá uma emergência aí, quando foi a pandemia, o lockdown, ou quando começa a ter crise, o cara sai desesperado querendo fazer o básico bem feito. O básico bem feito tem que ser feito todo dia, né, cara? Todo dia. Principalmente quando o negócio tá bom. Porque é o jeito certo de você preparar o negócio anti-crise, é num bom momento, né? Você arrumar o alicerce da casa num bom momento, não no meio da tempestade, né, cara? No meio da tempestade você vai ter sempre mais custo, vai ser mais difícil. E aí, meu amigo, eu me lembro da frase do, meu querido amigo Jim Cunningham, né, ex-executivo da Disney, que infelizmente nos deixou ano passado. O Jim sempre falava uma frase que eu acho que vai ao encontro do que você acabou de falar, que ele disse que assim, que é quando você tá descendo a ladeira, que você tem que continuar pedalando, porque vai vir uma hora que vai vir a subida, e se você tá confortável na descida e você deixa de pedalar, aí quando você vai subir, você vai precisar de muito mais energia, mas se você continua pedalando na descida, você pega um embalo pra subida, né?
A gente está vivendo um outro momento, a gente fala de pandemia, de pós-pandemia, mas a gente está num outro momento da economia. É um momento da economia pesado. Pelas palavras do próprio governo, a gente só vai ter algum superávit e isso reflete uma economia positiva daqui 2 anos. Então a gente tem que se preparar para um inverno longo nessa conversa toda. Economia baixa, de baixo consumo, porque não é uma questão só de Brasil, é importante lembrar, mas é uma questão de cenário global. Na China não tá fácil, nos Estados Unidos não tá fácil, na Europa não tá fácil. Então, assim, o mundo tá passando por um momento complexo, onde nenhuma economia tá dando gargalhada, tá feliz pra caramba. Então, é um momento de repensar, então isso está acontecendo de maneira geral. Vai levar tempo. Então, não é exatamente dentro do tema metaverso que a gente está falando, não é o momento do metaverso por conta disso, porque está no momento de fazer o básico, trabalhar o básico, vender, acertar a conta, acertar as pessoas, né? Então, acho que o varejista está muito mais preocupado em reter talentos, em ter caixa, do que ir para o metaverso nesse exato momento. Quero também puxar um outro ponto. A gente vem falando sempre muito, quando a gente fala de tendência, né, meu amigo, que é importante você que está nos ouvindo, você empreendedor, você empresário, empresária, você gestor, você operador do varejo, vendedor, vendedora. Pensa o seguinte, como é importante a expansão de consciência, né? É entender esses movimentos, né? O porquê que uma tendência pode se tornar uma realidade ou não. E a gente já falou aqui em episódios anteriores, né, Caio? É muito importante perceber isso, né? Além do que você está falando aí. Eu me lembro de uma matéria que a gente estava conversando antes de começar a gravação, que é uma matéria falando sobre a geração Z desistir dos smartphones, né? Dos celulares mais modernos, né? Então, o metaverso subentende-se uma emulação do mundo real, que muitas vezes a pessoa sai de um mundo que ele não está satisfeito e ele vai para um mundo que é muito melhor. Muitas vezes, alguns especialistas falam em uma fuga, só que ao mesmo tempo é uma fuga dentro de uma realidade virtual. Pós-pandemia e essa geração Z, que hoje é a principal geração do consumo no varejo no mundo, muitas estatísticas estão falando, principalmente a gente vai abordar em um futuro episódio, falar sobre saúde mental, que é uma temática que está muito forte aqui, burnout e tudo. Vamos até, né, quem sabe, ter convidados aqui para, né, mergulhar mais profundamente, né, cara? Aguardem surpresas. Exatamente. E aí o que acontece é que várias matérias recentes falando sobre isso, que ao invés de ir para o mundo virtual, a geração Z está preferindo se reconectar com ela mesma. Ou seja, ao invés de ir para o mundo aspiracional, ir para o mundo ficcional, ir para o mundo virtual, para tentar transformar essa vida, né, de tantos atropelos, de tantas crises, de tantas coisas, um pouco mais digerível, elas estão preferindo se reconectar com elas mesmas. Ou seja, o que é que eu posso cortar de redes sociais ou de conexão? E aí uma delas é o próprio celular. Então daí vem alguns dados interessantes que, por exemplo, 1/4 das pessoas no mundo usam os celulares, o modelo da Nokia, né, que você não tem conexão com redes sociais, é ligar e desligar, mandar mensagem, aqueles SMS. Nokias indestrutíveis, né, cara, que o pessoal usava os termos, que é tijolão indestrutível. e assim, são 2 modelos que são os mais utilizados e procurados pela geração Z, o Nokia e o Motorola Razr, R-A-Z-R, que são conhecidos lá fora como dumb phones, ou telefones sem inteligência, né? E aí isso tende a crescer, né? Então imagina que isso pode ser também um motivo, ou seja, a geração que poderia fortalecer ainda mais o consumo, a utilização do metaverso, indo em outra direção, né, Caio? Eu acho que a gente vai ter os 2 mundos, né, cara? Você pegar uma molecada mais conectada e tal, né? Você também pode ir 2 com mais idade do que os meus, né, cara? Já tá numa outra fase, mas os meus estão hiper conectados. A gente tenta desligar o máximo possível, até com controle parental e tudo mais e tal. Mas, assim, é difícil desconectar. Mas eu acho que tem uma geração que você falou que já usou bastante rede social, já cansou desse fato e já tá migrando para outro lugar. Eu acho que em alguns momentos, metaverso e rede social, né, ela se torna um passaporte ali para quem... Deixa eu usar uma outra metáfora aqui, vai. Muito se fala, por exemplo, da questão do carro. As pessoas não querem mais carro. A gente tem que tomar cuidado com essa informação, porque muita gente que não quer mais carro, a gente que sempre teve a disponibilidade de ter carro e hoje repensa, talvez andar só de Uber, ou andar de outra maneira, ou ter outro tipo de locomoção na cidade. Mas tem muita parte da população global que nunca teve carro, sempre foi transporte público. Para esse cara, carro ainda é sonho, é um item de consumo sonho. Então, eu acho que assim, para muita gente, a rede social, a exposição e tal, cansa, né? E o pessoal tá querendo um outro tipo de reflexão na vida.
mas para muita gente, o metaverso ou a rede social é um passaporte para uma vida que ele ainda não teve a oportunidade de ter. Boa, excelente. Uma ponte diferente acontecendo aqui, que eu acho que são dois universos que a gente tem que assistir com cuidado. Mais uma vez, né, expansão de consciência, você não simplesmente pegar o que está vindo e assumir como uma verdade. Dá uma mergulhada, entende, procura entender as motivações, as causas, os efeitos, né? E principalmente na tua vida ou no teu negócio. Porque eu estava dando, enquanto você estava falando aqui, eu estava te ouvindo e estava dando uma olhada aqui do lado nessa matéria da Payments, né, que fala um pouquinho sobre isso. E ela traz, assim, uma pesquisa e se aprofunda um pouquinho nela, mostrando exatamente porque, poxa, por que o metaverso não dá certo? Poxa, a gente tem uma grande... Não deu, né, até agora. A gente tem uma grande geração aí que pode dizer assim, poxa, tô cansado disso, sabe? De mundo virtual. E aí a matéria, ela traz... Claro que isso aí é um dos motivos. Aquilo que eu gosto de dizer, nunca é apenas uma coisa, né? Você tem que ver... Nunca é uma coisa, isso aí. Isso. É uma soma. Mas aí... Fala aqui, Caio, que essa questão de usar esses celulares, eles chamam de funcionalidades limitadas, né? Achei interessante esse termo aqui. Diz que não é uma oposição ao uso da tecnologia, né? Então, fala na verdade que é um detox digital, certo? Esse termo. Então, essa é uma boa, viu, cara? Boa. Você tá falando aqui, tá até me coçando se não vale a pena ter um. Então, tem gente que faz detox digital no final de semana, tem gente que nas férias, né? Então, tem táticas do tomate lá, como é que chama? A técnica tomate, né? Que o cara tem um negócio que ele apaga todas as funções do computador durante meia hora pra poder se concentrar e botar foco, né, cara? Tem várias coisas ali. Então, perceba que exatamente o que você tá falando, né, Caio, de, poxa, isso o que a gente já falou hoje é cíclico, é pra uns, não é pra todos, nem todas. Então, ele fala que, poxa, não é que eu sou contra, é que, na verdade, o que tá acontecendo é que o meu uso excessivo dessa tecnologia, desse mundo, né, de redes sociais e tudo, tá me fazendo mal, eu vou dar uma parada. E existem muitas dessas pessoas que estão vendo esse detox digital dessa geração Z, a mudança desse celular para esses modelos Nokia 8210, que pode ser comprada, por exemplo, por $70, que pode ser um outro motivo também, né? Inflação, valores altíssimos dos smartphones, né, Caio? Então você vai aí, acaba que você tem muitos motivos que somados podem também contribuir, né, com o que a gente está falando aí desse tema chamado metaverso. Não é o momento, né, amigo? Cara, acho que a gente discutiu aqui dentro da nossa prerrogativa de tempo, trouxemos o tema, né, à luz daí do debate, mas acho que a gente tem muito tempo, muita coisa a conversar. Vamos pensar ainda como vai evoluir esse tema, vamos trazer novamente aqui pro VarejoCast, talvez com algum convidado discutindo com a gente o tema também. Ó, você tá escutando a gente, tem alguém bacana para conversar esse tema com a gente, não esquece de sugerir pra gente aqui nas redes sociais com quem a gente deve conversar, quem que a gente deve trazer pra entrevista. A gente vai começar agora as rodadas de entrevistas aqui no VarejoCast, vai ser bem legal. Confira aí com a gente, tá? Tem bastante gente legal que a gente vai convidar para conversar, mas esse é o VarejoCast, é sempre espaço feito para você. Então não esqueça então de curtir, compartilhar, deixar seu comentário para ver com quem a gente vai falar, tá bom? Por hora, a gente encerra nesse momento aqui o VarejoCast, agradecemos demais o episódio e olha, se conecta com a gente lá, não esquece, ó, tem grupo no LinkedIn, quase mais de 48 mil pessoas se conectando com a gente, estamos no Spotify, na Apple, no Instagram, qualquer rede social, encontra a gente, vamos lá bater esses papos e tornar o VarejoCast cada vez mais um canal de comunicação para você e para o seu negócio. Certo, meu amigo? Certíssimo! Até o próximo episódio do VarejoCast. Até mais. Você assistiu VarejoCast.